Boa noite, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de estruturas de aço. Lembrando que essa é a nossa aula 6. Provavelmente essa é a nossa penúltima aula. Provavelmente a nossa penúltima aula para encerrarmos o nosso primeiro semestre. E para encerrarmos a disciplina de estrutura de aço, certo, pessoal? Então, pessoal, antes de passar esse conteúdo da aula de hoje para vocês, eu quero falar para vocês que nós tivemos que reduzir um pouco o conteúdo da nossa prova N2, né, por causa dessa correria aí, né, que a gente está passando agora, por causa dessa pandemia. Então, ficou meio complicado da gente conseguir passar todo o conteúdo que a gente precisava passar para vocês, né? Exatamente por causa dessa questão da pandemia, certo? Então, o que eu queria falar para vocês antes de começar o conteúdo é que o conteúdo da nossa prova N2 ele vai ser um pouco reduzido, certo? Então, o conteúdo da prova N2 vai ser apenas o capítulo 6 do livro, que diz respeito a vigas de alma cheia, certo? Beleza? Então, o conteúdo da nossa prova vai ser apenas o capítulo 6. Então, para a nossa prova N2, vocês vão precisar apenas estudar o capítulo 6 e eu passei para vocês a lista de exercícios da N2. Eu peguei 4 questões daqui do livro mesmo, certo? Para vocês resolverem, certo? Mas eu aconselho vocês a estudarem todos esses exercícios resolvidos, esses exercícios, esses problemas resolvidos, né, que vocês têm no livro. Eu aconselho vocês a estudarem todos esses problemas resolvidos, né, logo depois do conteúdo do capítulo 6, certo? E aconselho vocês também a resolverem todos os exercícios propostos do capítulo 6, certo? Beleza? Ok, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre flambagem lateral, certo? O conteúdo de hoje vai ser flambagem lateral. Certo? Então vamos lá. Então, como de costume da gente, antes de iniciar o conteúdo, eu vou repetir novamente aquelas regrinhas gerais de conduta, certo? Então vamos lá. Sim, quem vos fala é o professor de vocês, Ricardo Nicolas, né? Vocês já devem conhecer pela voz, né? E antes de iniciar o conteúdo, nós vamos apresentar novamente para vocês aquelas nossas regrinhas básicas de conduta com relação a esse novo tipo de ensino, que é esse ensino remoto, certo? Então, para que possamos manter esse nosso ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar basicamente essas duas regrinhas aqui, né? São basicamente duas regrinhas principais, né? A primeira diz respeito ao preparo de vocês, né? Para terem acesso a essas aulas virtuais, né? Quer sejam elas síncronas ou assíncronas, né? Lembrando novamente que as aulas síncronas são aquelas aulas que são passadas para vocês de forma ao vivo. E as aulas assíncronas, que são a maioria dessas nossas aulas aqui, né, dessa nossa disciplina, elas são aulas gravadas, né? Então, a primeira regrinha diz respeito ao local mais apropriado possível, né, que vocês devem procurar aí na casa de vocês, né, para que vocês tenham o máximo de atenção possível às nossas aulas, certo? Então,
essa é a primeira regra ou primeira recomendação, né? Então, essa primeira recomendação diz respeito exatamente a isso, certo? Vocês devem buscar um local mais apropriado possível, né? Se possível, esse local deve ser separado de outras pessoas ou de atividades que essas outras pessoas possam estar realizando, certo? Para que vocês tenham o máximo de atenção possível nas nossas videoaulas, certo? E a nossa segunda regrinha diz respeito à questão da proibição em relação ao compartilhamento das gravações, certo? Essa outra regra aqui diz respeito ao não compartilhamento da gravação das aulas e dos materiais disponibilizados pelo professor, certo? Então, todo esse conteúdo que a gente passa aqui para vocês só podem ser compartilhados entre vocês, certo? Então, é proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e ou documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico. E também é proibido criar qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição, certo? Então, isso daqui vale tanto para aulas síncronas quanto para aulas assíncronas, certo? E lembrando aqui por último que a nossa sala de aula virtual nada mais é do que uma extensão da nossa sala de aula presencial. Portanto, o regulamento da organização didática, ele é o documento que rege toda essa nossa dinâmica, certo? Quer seja ela presencial, quer seja ela virtual. Ao ter acesso à aula virtual síncrona ou assíncrona, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE, como no âmbito civil e criminal, certo? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, o conteúdo de hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o fenômeno conhecido como flambagem lateral, certo? Como é que funciona esse fenômeno da flambagem lateral? Pessoal, na flambagem lateral ocorre basicamente isso daqui, certo? Nós temos uma mesa tracionada. Se a gente tiver uma vigazinha submetida à compressão ou submetida a um momento fletor, nós vamos ter a parte inferior da nossa viga sendo tracionada, certo? Que a gente chama de mesa, né? Que a gente tem a mesa inferior e a mesa superior, né? A mesa inferior, ela vai ser essa mesa que vai estar sendo tracionada. E essa mesa tracionada, ela é estabilizada por tensões de tração, certo? Então, essas tensões de tração, elas vão dar mais estabilidade à região inferior da nossa viga, certo? Então, essa região inferior, ela vai sofrer muito menos deslocamentos e muito menos deformações do que a mesa comprimida, certo? Então, essa mesa tracionada, além dela ser ser mais estável, ela vai dificultar o deslocamento lateral U da nossa mesa comprimida, certo? Então, é o que a gente percebe aqui, certo? Então, aqui, ó, quando a gente tem esse fenômeno da flambagem lateral, essa mesa inferior, que ela vai estar sendo tracionada, vocês percebam aqui que o deslocamento dessa mesa aqui vai ser bem menor do que o deslocamento da mesa comprimida, certo? Então, essa mesa tracionada, essa parte inferior aqui, ela é que vai dar tem maior estabilidade do que a região superior, certo? Então, esse é o fenômeno que a gente chama de flambagem lateral. Então, esse fenômeno ele se processa a partir da torção dessa viga, a torção de ângulo φ da nossa viga. Então percebam que quando ocorre essa flambagem lateral, nós temos um deslocamento desse nosso eixo aqui, certo? Então, a mesa comprimida ela vai ter um deslocamento U e a parte inferior ela vai ter um deslocamento menor do que esse deslocamento U, certo? Além disso, essa nossa viga, essa nossa seção aqui, ela vai sofrer essa rotação de ângulo φ aqui, certo? Então, essa torção φ, ela vai acarretar
essa flambagem lateral, quer dizer, ela vai acarretar rotações e deformações longitudinais, certo? Então, à medida que você aumenta esse momento fletor aqui, essas rotações elas tendem a ser maiores e essas deformações longitudinais elas também tendem a ser maiores à medida que você aumenta esse esforço de momento fletor aqui, certo? Essa rotação, né, essa torção, ela vai acarretar também o empenamento da nossa seção, certo? Então, o que é esse empenamento? Esse empenamento é quando a nossa seção, que era originalmente plana, ela se deforma deixando de ser plana, certo? Então, o empenamento é exatamente esse fenômeno aqui, ó. Então, percebam aqui, ó, que a nossa seção, aqui no pontilhado, a nossa seção, ela é plana, certo? Então, à medida que você tem essa flambagem lateral, você percebe que ela fica mais inclinada, certo? Então, essa seção ela deixa de estar plana para estar numa posição deformada, inclinada, certo? Beleza? Então, além disso, quando ocorre esse fenômeno de flambagem lateral, a gente percebe também que essa angulação aqui, ela ocorre também devido a essa flambagem lateral, certo? Com uma angulaçãozinha menor na mesa tracionada e uma angulação maior na mesa comprimida. Então percebam que a peça ela sofre uma distorção absurda, né? Certo? Então a sua seção deixa de ser plana, você tem uma rotação da mesa comprimida bem maior do que a rotação da mesa tracionada e além disso você tem esses deslocamentos aqui ocasionados por essa rotação de seção, certo? Então, isso tudo aqui, a soma de todos esses efeitos aqui é o que a gente chama de flambagem lateral, certo? Então, em uma viga, o momento fletor que causa essa flambagem lateral, ela vai depender basicamente da esbeltez da mesa comprimida no seu próprio plano, certo? Então, pessoal, o principal elemento aqui que vai sofrer mais com esse fenômeno da flambagem lateral é exatamente a nossa mesa comprimida aqui, certo? Então, se você consegue estabilizar essa mesa comprimida, você consegue evitar o fenômeno da flambagem lateral. É por isso que esse nosso momento fletor que vai causar essa flambagem lateral vai depender principalmente da esbeltez da nossa mesa comprimida, certo? Então, se você tiver uma esbeltez pequena, quanto menor essa esbeltez da mesa comprimida, ou quanto maior essa contenção da nossa mesa comprimida, menor será o efeito da nossa flambagem lateral, certo? Aqui, pessoal, nós temos diferentes esquemas aqui de diferentes tipos de contenção lateral de vigas para evitar essa flambagem lateral, certo? Então, percebam que aqui nós temos dois tipos principais de contenção lateral, certo? Nós temos a contenção lateral que a gente chama de contínua, certo? Que ela vai ao longo de todo o comprimento da nossa viga, que são essas duas aqui, ó. São contenções laterais contínuas. E nós temos as contenções laterais descontínuas, certo? Ou seja, são aquelas contenções laterais que elas vão ser aplicadas a determinadas distâncias ao longo do comprimento longitudinal da nossa viga, certo? Que são essas quatro aqui, ó, certo? Na verdade, aqui uma, duas, três, né? Certo? Então, essas duas aqui, elas são contenções laterais contínuas. Então, aqui nós temos uma laje solidarizada com a mesa comprimida e essa laje ela vai estar atuando ao longo de todo o comprimento da nossa viga, certo? Então, esse é um tipo clássico de contenção lateral contínua. Então, nós podemos ter essa concretagem solidarizada e podemos ter também essa concretagem utilizando esses conectores que podem ser rebites ou parafusos, certo? Então, isso daqui é uma outra maneira
de fixar, né, a nossa viga ao longo de todo o seu comprimento, certo? Então nós temos esses dois tipos de contenção lateral contínua e temos essas outras contenções que a gente chama de contenções descontínuas, né? Então aqui a gente pode ter esse arco treliçado aqui, certo? Apoiado aqui na mesa comprimida para evitar essa flambagem lateral. E esses arcos treliçados eles podem ser posicionados a determinadas distâncias ao longo do comprimento da nossa viga. Aqui nós podemos ter também elementos de travamento no sentido transversal da viga, né? Também da mesma forma como esse quadro treliçado aqui, a gente pode ter esse tipo de elemento posicionado a determinadas distâncias. Assim como elementos de contraventamento, como chapas também, que podem ser soldadas ou interligadas por parafusos, né? Ao longo do comprimento das nossas vigas também, certo? Então, esses são diferentes tipos de contenção lateral que a gente pode utilizar nas nossas vigas para poder evitar a nossa flambagem lateral, certo? Aqui, pessoal, a gente tem a fórmula do nosso momento crítico elástico de flambagem lateral com torção, certo? Essa formulazinha aqui foi tirada lá da NBR 8800 e ela é que vai nos dar o momento crítico resistente da nossa viga à flambagem lateral, certo? Então, esse momento crítico, lembrando que esse momento crítico é o momento crítico elástico, que a gente vai ver já que esse momento crítico elástico, ele ocorre para vigas longas, certo? Já a gente vai ver isso daí, certo? Então, esse momento crítico, ele vai ser igual a π dividido pelo comprimento da viga, vezes a raiz do modo de elasticidade da viga, vezes a inércia do eixo de menor inércia, né, que aqui no caso vai ser o eixo Y, certo? Vezes o nosso G, que é o modo de deformação transversal, ou modo de cisalhamento, multiplicado pela nossa constante de torção, né, que é a nossa inércia à torção, mais π ao quadrado dividido por L ao quadrado, vezes E, vezes a inércia novamente, vezes o modo de elasticidade, vezes o nosso CW, que a gente já viu que é a nossa constante de empenamento, que vai depender do tipo de seção que nós estejamos calculando o nosso momento crítico, certo? Então, para perfil I ou perfil H duplamente simétrico, essas constantes de inércia à torção e constante de empenamento podem ser expressas por essas formulazinhas aqui, certo? Então, a nossa constante de torção ela vai ser igual a 1/3 vezes 2 vezes a largura da nossa mesa, vezes a espessura da nossa mesa elevada ao cubo, mais H0, que é a altura da alma, vezes a espessura da alma elevada ao cubo. E a nossa constante de empenamento a gente pode calcular utilizando essa formulazinha aqui, onde H é a altura total do nosso perfil, TF é a espessura da nossa mesa, certo? H menos TF ao quadrado, vezes a inércia em torno do eixo Y, aqui no caso é a menor inércia, né? Dividido por 4, certo? Então, com isso, a gente consegue obter essas constantes para o momento crítico elástico de flambagem lateral com torção. Então, pessoal, agora a gente vai ver como é que a gente faz para calcular esse momento resistente, certo? Para vigas I com 2 eixos de simetria e para vigas I com apenas um eixo de simetria, certo? Primeiro a gente vai ver o cálculo para vigas I com 2 eixos de simetria, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se essa viga ela vai ser uma viga curta, se vai ser uma viga intermediária ou se vai ser uma viga longa, certo? Para verificar que tipo de viga a gente vai ter que comparar os comprimentos da nossa viga, né, LB, com o nosso LBP, que é o comprimento no regime plástico, e o LBR, que é o comprimento no regime elástico, certo?
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular esses nossos comprimentos e comparar com o comprimento da nossa viga, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, se a nossa viga for curta, significa dizer que a nossa flambagem lateral ela vai ocorrer no regime plástico, certo? Então, quer dizer, essa flambagem lateral ela só vai ocorrer já depois do início do escoamento da nossa viga, certo? Então, para isso, o nosso momento nominal ele vai ser igual ao momento plástico. E esse momento plástico vai ser igual ao nosso módulo plástico multiplicado pela tensão de escoamento do material, certo? E isso daqui, esse nosso momento vai ser igual a isso daqui se o comprimento da nossa viga for menor ou igual ao nosso comprimento limite plástico. E esse comprimento limite plástico, ele é dado pela nossa NBR 8800, ele vai ser igual a 1,76 vezes o raio de giração em relação ao eixo Y vezes a raiz do modo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, certo? Então, aqui ele já faz um cálculo direto aqui para o aço do tipo MR250 e para o aço do tipo AR350. Se for um aço MR250, o nosso LBP vai ser igual a 50 IY. Se for um aço AR350, o nosso LBP vai ser igual a 42 vezes o IY, certo? Repetindo novamente, esse nosso IY ele é o raio de giração em torno da nossa menor inércia, que é a nossa inércia em relação ao eixo Y, certo? Então, esse é o nosso cálculo do momento nominal para vigas I com dois eixos de simetria, sendo a viga considerada como uma viga curta, com LB menor ou igual ao nosso LBP, certo? E aqui nós temos o cálculo para viga longa. Aqui é o nosso cálculo para viga longa, certo? Então, pessoal, para que essa nossa... Eu vou começar daqui para depois mostrar o cálculo do momento, certo? Então, para que essa viga seja considerada como viga longa, o nosso comprimento ele tem que ser maior do que o nosso LBR, certo? Que esse LBR é exatamente o limite de comprimento entre a viga intermediária e a nossa viga longa, certo? E esse nosso LBR, que é obtido igualando-se a expressão do momento crítico ao momento MR, ele pode ser calculado utilizando essa formulazinha aqui, certo? Então, o nosso LBR ele vai ser igual a 1,38 vezes a raiz da inércia em relação a Y, vezes a nossa constante torção J, né, que é a inércia à torção, dividido por J novamente, vezes beta1, vezes a raiz de 1 mais a raiz de 1 mais 27 vezes a constante de empenamento, vezes o nosso beta1 ao quadrado, dividido pela inércia em relação a Y. Esse nosso beta1 ele vai ser igual à tensão de escoamento, menos a tensão residual, multiplicado pelo nosso módulo elástico, dividido pelo modo de elasticidade, vezes a nossa constante de torção, certo? E essa nossa tensão residual ela pode ser considerada igual a 30% vezes a tensão de escoamento, certo? Então, primeiro a gente calcula isso daqui. Na verdade, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é calcular o nosso LBP. Em seguida, a gente calcula o nosso LBR e compara esses dois comprimentos com o nosso comprimento da nossa viga, certo? Aí, com isso, a gente já define se ela vai ser uma viga curta, uma viga longa e uma viga intermediária. Se for uma viga curta, o nosso momento ele é calculado como sendo igual a Z vezes FY. Se for uma viga longa, o nosso momento nominal ele vai ser igual ao momento crítico, que vai ser igual a CB vezes π ao quadrado. Esse CB é um coeficiente que leva em conta o efeito favorável da não uniformidade do momento, certo? Porque a gente pode ter a viga submetida ao momento uniforme e a viga submetida a um momento não uniforme, certo? Então, quando essa viga ela estiver submetida a um momento não uniforme, a gente precisa multiplicar o nosso momento crítico por esse nosso coeficiente CB aqui, certo? Se o nosso momento for um momento uniforme, o nosso momento crítico vai ser igual a esse momento crítico aqui, esse momento crítico aqui,
certo? Sem precisar multiplicar pelo nosso coeficiente CB, certo? Então, para momentos não uniformes, o nosso momento crítico vai ser igual a esse coeficiente CB vezes π ao quadrado, vezes E multiplicado pela inércia em relação a Y, dividido pelo nosso LB ao quadrado, que é o comprimento da nossa viga, né? Que é aquele comprimento da nossa viga com aquela contenção, né? Certo? Com a contenção lateral, vezes a raiz do CW, que é a nossa constante de empenamento, dividido pelo Y, multiplicado por 1 mais 0,039 vezes a constante de torção, vezes LB ao quadrado, dividido por CW. Tudo isso, tirado a raiz, a gente encontra o nosso momento nominal, certo? E o nosso CB vai ser igual ao quê? O nosso CB vai ser igual a 12,5 vezes o nosso momento máximo, certo? Aqui nesse caso, a gente vai ter um momento não uniforme. Então, a gente tem que pegar o momento máximo, né? 12,5 vezes o momento máximo, dividido por 2,5 vezes o momento máximo, mais 3 vezes o momento MA, mais 4 vezes o momento MB, mais 3 vezes o momento MC. Certo? Agora, quanto é que vale MA, MB e MC? Vamos lá. M máximo é o momento fletor máximo, naquele trecho que a gente está verificando o momento resistente, certo? Entre dois pontos de contenção lateral, como eu já havia falado para vocês, que é o nosso LB. O nosso MA, MB e MC, eles já são os momentos fletores no segmento de vida de comprimento LB, que a gente está considerando, respectivamente nos pontos situados às distâncias de LB sobre 4, LB sobre 2 e 3/4 de LB, certo? Então, como é que funciona isso daqui? Quando a gente vai calcular esse momento crítico entre dois pontos de contenção lateral, o que é que a gente faz? Normalmente a gente tem o diagrama de momento fletor da nossa viga, certo? E a gente vai calcular esse momento crítico no trecho em que a gente vai ter o nosso momento fletor máximo, certo? Nesse trecho onde está localizado o nosso momento fletor máximo, a gente vai calcular esses nossos MA e MB e MC exatamente a essas distâncias aqui, certo? Então, a gente obtém cada um desses momentos considerando essas distâncias aqui no trecho que a gente está estudando para poder obter o nosso momento crítico, certo? Daqui a pouco ao final da aula eu vou fazer um exemplinho que vai ficar mais claro para vocês entender o cálculo desse momento crítico para momento fletor não uniforme, certo? Daqui a pouco, no final da aula, a gente vai fazer um exercíciozinho sobre isso daqui, certo? Beleza, aqui é o cálculo do nosso LBR. E deixa eu ver aqui, peraí. Certo. Então aqui a gente tem o cálculo do nosso momento nominal para a viga curta, o nosso momento nominal para a viga longa. E antes de mostrar o cálculo do momento nominal para a viga intermediária, eu quero mostrar para vocês esse gráficozinho aqui para facilitar a compreensão desse fenômeno da flambagem lateral, certo? Então aqui a gente tem a variação dos momentos nominais de ruptura para cada tipo de viga, certo? A gente tem essa variação aqui. Beleza? Então aqui vocês percebam que no eixo X, que é o eixo das abscissas, a gente tem os comprimentos, né? A gente tem o nosso LB e aqui a gente tem os pontos de LB plástico e aqui o nosso LB de ruptura, certo? LB de ruptura e o LB plástico, certo? Então, se o nosso comprimento ele for menor do que o nosso comprimento limite da plasticidade, a gente viu que o nosso momento, o momento resistente, ele vai ser igual ao nosso momento plástico, certo? Ou seja, a nossa flambagem lateral ela já vai ocorrer após o início do escoamento da nossa viga. Para comprimentos maiores do que o nosso LBR, que é o nosso comprimento de ruptura, a nossa flambagem lateral ela já vai ocorrer
antes mesmo do início do escoamento, certo? Então aqui nós vamos ter a flambagem elástica, certo? Então esse nosso momento nominal para esse nosso tipo de viga, que é a nossa viga longa, o nosso momento nominal vai ser igual ao nosso momento crítico, beleza? Aqui a gente tem o cálculo da nossa resistência considerando o CB igual a 1, certo? Esse CB ele vai ser igual a 1 para momento fletor constante e o CB vai ser diferente de 1 para momento fletor não uniforme, certo? Então percebam que para momento fletor não uniforme a gente vai ter um ganho de resistência, certo? A nossa resistência para momento fletor não uniforme ela vai ser maior do que para o momento fletor uniforme, certo? Porque essa nossa resistência aqui, para o momento fletor não uniforme, ela vai ser multiplicada por esse coeficiente CB, que vai ser maior do que 1, certo? Então, nós temos essa diferençazinha em relação ao tipo de momento que está submetido à nossa viga, certo? Beleza, né? Então pronto, pessoal. Então a primeira coisa que a gente faz é calcular esses limites de comprimento aqui, certo? Calcular o LBP e calcular o LBE, certo? Então, e esses comprimentos a gente compara com o nosso comprimento entre dois apoios de contenção lateral, certo? Aí a partir daí é que a gente define qual fórmula de momento crítico a gente vai utilizar para cada uma de nossas vigas aqui, certo? Se ela for viga curta, viga intermediária ou viga longa. Certo? Sim, agora a nossa viga intermediária. Como é que a gente faz para calcular o nosso momento nominal se a nossa viga for uma viga do tipo intermediária? Ou seja, se esse comprimento entre dois pontos de contenção lateral estiverem entre o nosso comprimento plástico e o nosso comprimento de ruptura. O que é que acontece? A gente vai ter que interpolar, certo? A gente vai ter que interpolar. E para interpolar, a gente precisa calcular o nosso momento MR que diz respeito à ruptura, certo? Esse momento de ruptura aqui vai ser igual ao nosso módulo elástico em relação ao eixo X, multiplicado pela tensão de escoamento menos a tensão residual. Lembrando que essa tensão residual ela é considerada como sendo 30% da nossa tensão de escoamento. Então, se a gente subtrair 1 aqui de menos 0,3, a gente vai ter 0,7 vezes a tensão de escoamento. Aí, com isso, a gente calcula esse nosso momento MR aqui, certo? E o nosso momento MP é aquele momento plástico que é igual ao nosso módulo plástico vezes a tensão de escoamento que a gente já viu anteriormente, certo? Beleza, calcula o nosso CB, né, da mesma forma, certo? Utilizando essa formulinha aqui, ó. Calcula o nosso CB da mesma forma, certo? E com isso a gente consegue obter o nosso momento nominal para vigas intermediárias, certo? Lembrando que tudo isso daqui que a gente está falando aqui é para vigas I com dois eixos de simetria. Agora vamos falar das nossas vigas I com apenas um eixo de simetria. Para a viga curta, percebam que aqui a gente já vai ter uma pequena diferença, né? Porque aqui a gente vai calcular o nosso LBP como sendo igual a 1,76 vezes o IYC multiplicado pela raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, sendo esse nosso IYC igual ao raio de giração em torno do eixo Y da seção T formado pela mesa comprimida e parcela comprimida da alma, certo? Então percebam que esse raio de giração aqui, ele já não vai levar em consideração toda a nossa seção, certo? Esse raio de giração, ele é em relação à seção comprimida da nossa viga, certo? Então aqui tem essa diferençazinha aqui quando estamos tratando de vigas com apenas um eixo de simetria, certo? O nosso momento nominal para vigas curtas é calculado da mesma forma, né? Vai ser igual ao momento plástico, que é igual ao módulo plástico multiplicado pela tensão de escoamento Fy.
Beleza? Para vigas longas. Deixa eu só ver aqui um negócio. Beleza. Para viga longa, o que é que vai mudar? O que vai mudar em relação ao cálculo do nosso momento crítico para vigas longas é que aqui a gente vai ter uma constantezinha Rm, certo? Que vai depender do momento de inércia em torno do eixo Y da nossa mesa comprimida, certo? Então aqui a gente vai ter esse nosso Rmzinho aqui. Além desse nosso Rm, a gente vai ter também uma constante de monossimetria, que a gente chama de βx, certo? Então a gente vai ter basicamente essas duas constantes aí diferentes para o cálculo do momento crítico para vigas I com um eixo de simetria. Então, para a viga longa, o nosso momento crítico vai ser igual ao CB, né? Esse CB vai ser a mesma coisa do CB para dois eixos de simetria, multiplicado pelo nosso coeficiente Rm. E esse nosso Rm vai ser igual a 1 meio mais 2 vezes a inércia em relação ao eixo Y da nossa mesa comprimida, dividido pela inércia em relação ao eixo Y elevado ao quadrado. Então, com isso, a gente obtém o nosso Rm e calcula o nosso CB, certo? E esse nosso CB aqui vai ser a mesma coisa do outro CB para dois eixos de simetria, diferindo apenas em relação a esse Rm aí, que é essa constante que a gente vai multiplicar por esse nosso CB aqui, certo? E o nosso momento crítico, ele vai ser igual a CB vezes π ao quadrado, multiplicado pelo módulo de elasticidade, vezes a inércia em relação a y, dividido por LB ao quadrado, multiplicado por tudo isso daqui, certo? E aqui a gente vai ter essa constantezinha de monossimetria βx. Essa constantezinha βx, ela vai ser igual a 0,9 vezes d', onde d' é a distância entre os centroides das mesas, superior e inferior, multiplicado por αy menos 1 dividido por αy mais 1, onde esse αy é exatamente a relação entre a inércia da mesa comprimida em relação a y e a inércia da mesa tracionada em relação a y. É o nosso αy, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Beleza? Beleza. Certo. Faltou falar do nosso E0, né? Esse E0zinho aqui, pessoal, é a posição do centro de cisalhamento em relação ao centroide da seção, certo? Isso daqui, esse nosso E0, ele é um dado da nossa questão, certo? Que vai depender do tipo de seção que a gente esteja trabalhando aqui, certo? Beleza, deixa eu ver o que era mais que eu tinha para falar. βx. Sim. A nossa constante de empenamento, ela também pode ser calculada, certo? Essa nossa constante de empenamento, se ela não for dada na questão, no perfil, ela pode ser calculada da seguinte forma. Ela vai ser igual ao nosso d' ao quadrado, onde o d' é a distância entre os centroides das mesas comprimida e tracionada, vezes a inércia IFC, né, que é a nossa inércia em relação a y da nossa mesa comprimida, vezes a inércia em relação a y, menos a inércia em relação a y da nossa mesa comprimida, dividido pela inércia em relação a y, certo? E aqui a gente tem esse nosso perfilzinho de monossimétrico, certo? Então percebam que essa mesazinha aqui, ela é um pouco maior do que essa mesa de baixo aqui. Por isso que esse perfil é um perfil monossimétrico, certo? A mesa comprimida aqui no caso, ela tem dimensões um pouco maiores do que a nossa mesa tracionada, certo? Então por isso que a gente classifica esse tipo de perfil, esse tipo de seção como seção monossimétrica com apenas um eixo de simetria, certo? Então, para seções
desse tipo aqui, o nosso momento crítico para vigas longas, ele é calculado exatamente dessa forma que eu estou mostrando para vocês aqui. Então percebam que aqui a gente tem alguns parâmetros e alguns coeficientes a mais para poder chegar no valor do nosso momento crítico para um eixo de simetria, tratando aqui de vigas longas, certo? Beleza, vamos agora... Falei de vigas longas, falei de vigas curtas, né? Agora vamos para as vigas intermediárias, né? As vigas intermediárias, da mesma forma que a gente calculou para o caso de seções de dupla simetria, nós precisamos fazer a interpolação para poder encontrar o nosso momento nominal, certo? Beleza? Então, antes de fazer essa interpolação, a gente precisa calcular o nosso momento ME, que é aquele nosso momento de ruptura, certo? Esse nosso ME ele vai ser igual a WC, né, que é o módulo elástico da fibra mais comprimida, vezes a tensão de escoamento, menos a tensão residual. Isso daqui tem que ser menor ou igual a o nosso módulo elástico da fibra mais tracionada, vezes a nossa tensão de escoamento FY, certo? Lembrando que a nossa viga intermediária ela vai ter um comprimento entre o nosso LBP e o nosso LBR. Aqui é o nosso comprimento limite plástico e o nosso comprimento limite ruptura, certo? E aqui para o caso de perfil monossimétrico, o nosso LBR ele vai ter essa nossa constantezinha a mais aqui, né? Na verdade, vão ter duas constantes a mais. A gente vai ter aqui um beta1 e um beta2, certo? Então, para calcular o nosso LBR, a gente vai precisar calcular esse beta1 e esse beta2 aqui. Beleza? O nosso beta1 vai ser igual a tensão de escoamento menos a tensão residual, vezes o módulo elástico da fibra mais comprimida, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes a constante de torção ou inércia à torção. E o nosso beta2 vai ser igual a 2,6 vezes o beta-x, que é aquela nossa constante de monossimetria, vezes a tensão de escoamento menos a tensão residual, vezes o módulo elástico da fibra mais comprimida, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes a constante de torção, mais 1, certo? Então, com isso, a gente consegue obter os valores dessas constantes beta1 e beta2. Esses valores de beta1 e beta2 a gente vai precisar para calcular o nosso comprimento sem contenção lateral, que é o nosso LBR, certo? Que é exatamente o nosso comprimento para o nosso momento crítico MR, beleza? Que vai ser igual a essa formulazinha aqui, certo? Pessoal, essas fórmulas aqui não faz sentido, certo? Vocês precisarem decorar essas fórmulas aqui, certo? Essas fórmulas aqui, com certeza eu vou fornecer para vocês conseguirem calcular os momentos resistentes das nossas vigas, certo? Então, não se preocupem com relação à necessidade de decorar essas fórmulas aqui, certo? Constante de empenamento eu já mostrei para vocês como é que faz para calcular. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Raio de giração já falei. Beleza, beleza. Já falei isso aqui. Beleza, né? Pronto. Beleza, então o que eu tinha para falar para vocês de conteúdo era isso, certo? Vamos agora fazer um exercíciozinho de fixação, certo? Então, pessoal, o exercício que eu peguei aqui é um exercício lá do livro, um exercício resolvido mesmo do livro, certo? Que a gente vai fazer aqui passo a passo, explicando cada etapa para a gente conseguir obter esse nosso
momento resistente aqui, certo? Então vamos minimizar agora aqui e vamos para a resolução do exercício, certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, o que é que ele diz aqui nesse exercício 1, certo? Reparem que aqui nesse exercício, ele já dá aqui o desenho da nossa viga aqui, né? O nosso perfil longitudinal aqui da nossa viga. E aqui embaixo ele já traça o diagrama de momento fletor dessa nossa viga aqui, certo? Isso daqui já facilita bastante a nossa vida, né? Aqui ele está tratando de um perfil VS de 400 por 49. Ele diz que é uma viga contínua de 4 vãos, né? Então aqui a gente percebe aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 apoios, né? Nós temos 5 apoios e 4 vãos, certo? E cada vão desse está sendo submetido a uma carga concentrada P aqui, certo? O que mais? Ele diz que a viga ela é de aço MR250 e só possui contenção lateral nos apoios, certo? Como a viga só possui contenção lateral nos apoios, automaticamente o nosso LB vai ser igual a 8 metros, certo? Que é exatamente a distância de um apoio para o outro, certo? O que é que ele pede aqui nessa questão? Ele pede para a gente calcular a máxima carga P a ser aplicada nos vãos da nossa viga, utilizando o critério de projeto de acordo com a NBR 8800. Admite-se que o carregamento seja aplicado pela alma ou pela mesa inferior, certo? Aqui ele já dá os valores dos momentos, ó. Ele já calculou para a gente os valores dos momentos, certo? Tranquilo demais. Considerar P como uma carga permanente, certo? E aqui a gente já tem o valor do nosso momento máximo, como sendo 0,17 PL. O nosso momento MA, que é exatamente a 1/4 da distância do apoio, vale 0,085 PL. O nosso momento MB, que é exatamente no meio do nosso apoio, ele vale 0,17 PL. E o nosso momento MC, que é bem aqui, ó, a 3/4 do apoio, ele vale 0,04 PL, certo? Então, esses são os dados da questão. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é a questão da classificação da nossa viga, certo? A gente tem aqui um perfil VS de 400 por 49, aqui eu só fiz repetir os dados da questão, certo? Olhando lá a nossa tabelinha A8.3 na página 344 do livro, a gente tem acesso às dimensões desse perfilzinho aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é determinar se esse tipo de seção é uma seção compacta, se é uma seção semi-compacta, né? Ou seção compacta, seção semi-compacta ou esbelta. É isso? É isso, né? Pronto. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se essa seção é a seção do tipo compacta, se é uma seção do tipo semi-compacta ou se é uma seção esbelta, certo? E isso daí a gente tem que verificar tanto para a mesa quanto para a alma, certo? Tanto para a mesa quanto para a alma. Então vamos lá, vamos fazer essa verificação aqui. Então vamos lá, flambagem local da nossa mesa. Então isso daqui, pessoal, é uma verificação de flambagem local. Então a gente faz essa verificaçãozinha de flambagem local para depois fazer a nossa verificação de flambagem lateral, certo? Então, para a flambagem local da mesa, o nosso índice de esbeltez da mesa vai ser igual a 1/2 da largura da mesa dividido pela espessura da mesa. Então, nosso lambda B deu 10,53, certo? E o nosso lambda P, que é o lambda limite, para a flambagem local,
vale 10,7 para esse tipo de aço aqui, MR250, certo? Então, como o nosso índice de esbeltez da mesa ele é menor ou igual ao índice de esbeltez plástico, a nossa seção ela é considerada como compacta em relação à mesa. Agora vamos fazer a mesma coisa para a alma. Flambagem, verificar a flambagem local da alma. Então, o nosso lambda-B, que é o índice de esbeltez da alma, ele vai ser igual à espessura da alma, vai ser igual à altura da alma dividido pela espessura da alma. Isso dá o índice de esbeltez da alma igual a 60,48. Pela NBR 8800, a gente sabe que a esbeltez limite plástica, ela vale 106. Então, como o nosso lambda-B da alma vai ser menor do que o lambda-P da nossa alma, a seção também é considerada compacta em relação à alma. Portanto, a flambagem local ela não vai ser um fato determinante para o colapso da nossa estrutura, certo? Então, a nossa estrutura ela não vai sofrer colapso por flambagem local, certo? Agora nós vamos verificar a nossa flambagem lateral, certo? Então, para verificar a nossa flambagem lateral, a gente vai calcular primeiro o nosso LBP, né, que é o nosso comprimento plástico, que para esse tipo de aço, o nosso comprimento plástico ele é igual a 50 vezes o nosso raio de giração em relação ao eixo de menor inércia, que é o nosso eixo Y. E isso daqui, lá na tabela, a gente pega um valor direto que vale 4,52 para esse tipo de perfil aqui. 50 vezes 4,52, a gente vai ter 226 centímetros, certo? Beleza. O nosso LB, a gente já viu que vale 800 centímetros, certo? Então, o nosso LB ele é maior do que o nosso LBP. Como o nosso LB ele é maior do que o LBP, a gente pode dizer que essa viga ela não é uma viga curta. Não dá para a gente dizer se ela vai ser uma viga longa ou uma viga intermediária. Só dá para a gente dizer que ela não é uma viga curta. Para saber se ela vai ser uma viga intermediária ou viga longa, a gente precisa calcular o nosso LBR, certo? Então, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui. Bem, a gente precisa calcular o nosso LBR. Sendo que, para calcular o nosso LBR, a gente viu que o nosso LBR para perfis de dupla simetria, que é esse caso aqui, o nosso LBR ele vai ser igual a, vamos ver aqui, ele vai ser igual a essa nossa formulinha aqui, né? Ó. O nosso LBR para perfil I, viga I, de dupla simetria vai ser igual a 1,38 vezes a raiz da inércia em relação à menor inércia, que é Y, vezes a nossa constante de torção, dividido pela constante de torção, vezes o nosso beta1, raiz de 1 mais raiz de 1 mais 27, vezes a constante de penamento, vezes o nosso beta1 ao quadrado, dividido pela inércia em relação a Y. Então, antes de encontrar o nosso LBR, a gente precisa calcular todas essas constantes aqui, certo? E algumas dessas constantes aqui a gente não precisa calcular, porque já é dado na tabela no final do livro, certo? Mas vamos verificar aqui. A nossa constante Y, que é a inércia em relação a Y, já é dado na tabela, que vale 1.267 centímetros a quarta. O nosso módulo elástico em relação ao eixo X também já é dado na tabela, que vale 870 centímetros elevado ao cubo, certo? Isso daqui a gente vai precisar mais na frente. A nossa constante de torção a gente pode calcular, né, utilizando essa formulinha aqui, que é igual a 1/3 vezes 2 vezes a largura da mesa, vezes a espessura da mesa elevada ao cubo, mais a altura da alma vezes a espessura da alma elevada ao cubo. Substituindo esses valores aqui, todos esses valores aqui a gente tem lá na tabela no final do livro. Substituindo esses valores, a gente encontra a nossa constante de torção ou inércia à torção igual a 14,61 centímetros a quarta, certo?
E a gente consegue também calcular a nossa constante de empenamento. A constante de empenamento vai ser igual à altura total do perfil menos a largura da alma. Não é isso? Largura da alma não, né, pessoal? Que é a largura da mesa, né? A largura da mesa, tudo isso elevado ao quadrado, vezes a inércia em relação a y dividido por 4. Substituindo esses valores, a gente acha a nossa constante de empenamento. Lembrando que tudo isso daqui que a gente está fazendo é para a seção I com dupla simetria, certo? Se fosse uma seção monossimétrica, nós teríamos que utilizar outras fórmulas para poder encontrar o nosso LBR, certo? Beleza, temos o CW, agora calculamos a nossa constante β1. A nossa constante β1 vai ser igual à tensão de escoamento menos a tensão residual vezes o módulo elástico em relação ao eixo x dividido pelo módulo de elasticidade vezes a constante de torção, certo? Que é a nossa inércia à torção. A nossa tensão residual, a gente sabe que vale 30% da tensão de escoamento. A tensão de escoamento do MR250 é 250 MPa, o módulo de elasticidade é 200 GPa. Substituindo todos esses valores aqui, a gente encontra um β1 de 0,05121 centímetro a menos 1. Beleza? Então, de posse de todos esses valores calculados aqui, nós simplesmente substituímos tudo isso daqui na fórmula do nosso LBR. Então, substituindo todos esses valores aqui no nosso LBR, a gente vai encontrar um LBR de 623 centímetros. Então, a gente encontrou o LBR e encontrou o nosso LBP. O nosso LB ele vai ser maior do que o nosso LBR. Como vai ser maior do que o LBR, essa viga ela é uma viga longa, certo? Ela é uma viga longa. Certo? Então, como ela é uma viga longa, o nosso momento crítico, ele vai ser igual a essa nossa formulazinha aqui, certo? Nosso momento crítico vai ser igual a isso daqui, ó, certo? Então, como é que a gente faz para calcular a nossa força P máxima? Para calcular a nossa força P máxima, a gente simplesmente vai pegar o nosso momento crítico, né? E igualar ao nosso momento máximo ao nosso momento máximo da nossa vigazinha aqui, certo? Agora, quanto é que vale o nosso momento máximo da viga? O nosso momento máximo ele vai ser igual a 0,17 vezes P vezes L. O nosso L é 800 centímetros. Então, o nosso momento máximo ele vai ser igual a 136 P kN vezes centímetro, certo? Agora, aqui tem outro detalhe. Aqui na questão, ele pediu para a gente considerar essa carga como se fosse do tipo permanente, certo? Como a gente vai considerar essa carga do tipo permanente, a gente tem que multiplicar esse nosso valor de momento pelo coeficiente de majoração de esforço para poder chegar ao nosso momento de projeto, certo? Então, esse momento aqui, ele é o nosso momento característico, certo? Então, como ele pediu para considerar essa carga como sendo do tipo permanente, a gente vai pegar esse momento característico, multiplicar pelo coeficiente de majoração de 1,3, que é o coeficiente de majoração para a carga permanente, para a estrutura metálica, e com isso a gente obtém o nosso momento de projeto. Esse momento de projeto ele vai ser igual a 176,8 P kN vezes centímetro. Então, para encontrar o nosso P, a gente vai igualar esse momento de projeto ao nosso momento crítico, certo? Ao nosso momento crítico. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa calcular o nosso momento crítico para depois igualar a esse momento de projeto aqui, certo? Então, vamos lá. Para encontrar o nosso momento crítico, a gente precisa
calcular o nosso CB. E o nosso CB, que é a nossa constante relacionado ao momento fletor não uniforme, ele vai ser igual a 12,5 vezes o momento máximo, dividido por 2,5 vezes o momento máximo, mais 3 vezes MA, mais 4 MB, mais 3 MC. Esses valores de momento aqui, a questão ela já dá para a gente, certo? Já diz quanto é que vale. Então, a gente simplesmente substitui aqui. Então, substituindo aqui, a gente vai ter 12,5 vezes 0,17 PL, dividido por 2,5 vezes 0,17 PL, mais 3 vezes 0,085 PL, mais 4 vezes 0,17 PL, mais 3 vezes 0,0045 PL, certo? Então, pessoal, esses valores aqui que já foram dados na questão, a gente pode encontrar por semelhança de triângulo, certo? Então, eu utilizei aqui semelhança de triângulo para verificar os valores desses momentos aqui, certo? Que já foram dados na questão. Então, você pode utilizar a semelhança de triângulo para encontrar esses valores aqui. Sabendo que essa distância do apoio até A é 1/4 de 8, daqui até B é 1/2 de 8, e do ponto 1 até C é 3/4 de 8, certo? E o nosso vão total é 8 metros. Então, por semelhança de triângulo, a gente consegue encontrar os momentos MA, MB e MC, certo? Então, com isso, a gente encontra um CB igual a 1,55, certo? Substituindo esses valores aqui no nosso cálculo do momento crítico, a gente vai ter que o nosso momento crítico vai ser igual a 1,55 vezes π ao quadrado, vezes o modo de elasticidade, que é 20.000 kN por centímetro quadrado, vezes a inércia, que é dada na tabela, 1.267 cm², dividido pelo nosso LB ao quadrado, que é 800 cm elevado ao quadrado. Tudo isso multiplicado por raiz do nosso CW, que a gente calculou anteriormente, que é 483.012,87 cm/6, dividido pela inércia em relação a Y, vezes 1 mais 0,039, vezes a constante, a inércia à torção, né, que é 14,61 cm², vezes o LB ao quadrado, dividido pelo CW. Então, fazendo todas essas continhas aqui, a gente encontra um momento crítico de 15.666,96 kN vezes centímetro, certo? Agora, a gente sabe que o nosso momento de projeto resistente, ele é igual ao momento crítico dividido pelo nosso coeficiente de minoração de resistência, gama a 1, né? Então, a gente não pode esquecer disso daqui, pessoal, certo? A gente jamais pode esquecer disso daqui. O nosso momento de projeto, ele vai ser igual ao nosso momento crítico, que é o momento nominal, dividido pelo nosso coeficiente gama a 1, certo? Não pode esquecer jamais de minorar o momento resistente, certo? Então, com isso, a gente encontra o momento de projeto resistente igual a 14.242,69 kN vezes metro. Para encontrar a nossa força P máxima, a gente iguala o momento resistente ao momento solicitante. O momento solicitante vale 176,8 P, kN/cm. Isso daí a gente iguala ao nosso momento resistente. Esse nosso momento solicitante, obrigatoriamente, ele tem que ser menor ou igual ao momento resistente. Senão a nossa peça vai romper, né? Então, 176,8 P kN/cm tem que ser menor ou igual a 14.242,69 kN vezes centímetro, certo? Então, nosso P, obrigatoriamente, ele tem que ser menor ou igual a 80,56 kN. Então, eu arredondei aqui e considerei um P máximo de 80 kN, certo? E aqui eu só fiz uma verificação com relação ao estado limite de serviço, certo? Com relação ao estado limite de serviço, para esse tipo de carregamento, com esse diagrama de momento aí, a nossa flecha ela vai ser igual a 0,012 vezes PL ao cubo dividido por E vezes a inércia em relação a X, certo? Lembrando que essa flecha que a gente está calculando é um deslocamento em relação ao eixo X, pessoal. Por isso que aqui a inércia que vai resistir a esse esforço é a inércia em relação a X, certo? Não vão confundir com a flambagem lateral não, certo? Então aqui a gente está verificando a flecha, que é o deslocamento em relação ao eixo X, certo? Que é diferente da flambagem lateral, certo? Então, substituindo os valores aqui,
considerando um P máximo de 80 kN, a gente consegue obter a nossa flecha para esse carregamento de 80 kN. A nossa inércia em relação a X vale 17.393 cm². Nosso modo de elasticidade é 200 GPa, o comprimento 8 metros. Substituir esses valores, a gente encontra uma flecha de 14,13 milímetros. Então, para esse esforço de 80 kN, nesse trecho crítico da nossa viga, a gente vai ter uma flecha máxima de 14,13 milímetros, certo? De acordo com o NBR 8800, a nossa flecha máxima permitida para estruturas metálicas vai ser igual a L sobre 350. O nosso L vale 8 metros, com isso a gente tem uma flecha máxima de 22,86 milímetros. Então essa é a flecha máxima ou deslocamento máximo da nossa viga em relação ao eixo X, certo? Então a norma permite que a gente tenha uma flecha máxima de 22,86 milímetros para esse tipo de estrutura metálica. Como a nossa flecha é 14,13, é menor do que 22,86, então significa que a nossa viga ela passa em relação ao estado limite de serviço, certo? Beleza? Ok, pessoal? Então, vocês têm que ter muito cuidado. Então, eu vou dar um resumão aqui, certo? Vou fazer um resumão aqui antes de encerrar a aula de hoje. Quando a gente tem esse tipo de questão, o que é que acontece? A gente precisa do diagrama de momento fletor, né? Para a gente verificar se a gente vai ter um momento uniforme ou não uniforme, certo? A gente tem que verificar a questão da seção, né? Se ela vai ser uma seção compacta, semicompacta ou esbelta, que isso daí vai definir se a nossa peça ela vai sofrer flambagem local ou não, certo? Então a gente tem que verificar isso daí para a alma e para a mesa. A gente tem que verificar que tipo de perfil que a gente está trabalhando, certo? Se é um perfil de dupla simetria ou um perfil monossimétrico, certo? E a questão do nosso comprimento LB. Se esse nosso LB se essa nossa viga ela vai ser considerada como viga curta, viga intermediária ou viga longa, certo? É outra coisa que a gente tem que verificar antes de calcular o nosso momento crítico, certo? Então, verificado a questão da flambagem local e definido se a viga ela vai ser curta, intermediária ou longa, a gente parte para o cálculo do nosso momento crítico, certo? Jamais esquecendo que o nosso momento solicitante de projeto ele tem que ser calculado multiplicando o coeficiente de majoração pelo nosso momento máximo característico, certo? Então, sempre o diagrama de momento ele vai dar o nosso momento máximo característico. Para encontrar o momento máximo de projeto, a gente precisa multiplicar esse característico pelo coeficiente de majoração, certo? E esse coeficiente de majoração vai depender do tipo de carregamento. Para a carga permanente, esse coeficiente de majoração para a estrutura metálica ele vai ser igual a 1,3, certo? Para a carga variável, esse coeficiente ele vai ser diferente e vocês verificam o valor desses coeficientes naquela tabelinha de coeficiente de ponderação da NBR 8800, certo? E mais um detalhe aqui com relação ao nosso momento resistente de projeto. O nosso momento resistente de projeto, nós também precisamos minorar o momento resistente crítico, certo? Então, além de majorar o nosso momento característico máximo, a gente precisa minorar o nosso momento resistente de projeto, que vai ser igual ao momento crítico dividido pelo nosso gama A1, certo? Então, esses são detalhes importantíssimos na hora de resolver esse tipo de questão, certo? O momento solicitante tem que ser menor ou igual ao momento resistente, isso é óbvio, né? Para que a nossa peça não entre em colapso. E aqui a gente tem a verificação
do nosso estado de limite de serviço, que diz respeito à deformação excessiva, que é o cálculo da flecha da nossa viga no trecho mais crítico, certo? Então é isso, pessoal. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Na próxima aula eu pretendo concluir essa matéria de vigas de alma cheia, certo? Eu vou falar sobre esforço cortante e só, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula, em relação ao conteúdo ou em relação à resolução desse exercício, vocês podem mandar e-mail para mim ou podem falar comigo utilizando o Google Classroom, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha de flambagem lateral. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.